Olá, alunos da primeira série do Colégio Castro Macaé e também a todos os inscritos no canal Pedro Sani. Nessa videoaula, nós estaremos corrigindo alguns exercícios de revisão para a prova bimestral. E se você tem alguma dúvida, certo, em relação à classificação de fenômenos, processos de separação de misturas, determinação de prótons, elétrons, nêutrons, distribuição eletrônica, densidade, gráficos de identificação da matéria e ainda classificação de substâncias em simples ou compostas, eu convido que você esteja nesse vídeo agora, tire suas dúvidas comigo e se prepare para o seu teste, sua avaliação. Então acompanhe comigo aí a leitura da primeira questão. Atualmente, muitos têm falado sobre o aquecimento global. Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento está ocorrendo em função do aumento de poluentes, principalmente de gases derivados da queima de combustíveis fósseis na atmosfera. Como consequência deste fenômeno, temos observado o derretimento das calotas, uma maior evaporação da água dos oceanos e a morte de animais e vegetais. Os fenômenos 1, 2 e 3, então vamos lá. Primeiro, queima de combustíveis fósseis é o nosso fenômeno 1 e ele pede para classificar se é físico ou se é químico aí de acordo com as alternativas. Bom, o que acontece aqui é que toda vez que eu tenho a queima, eu tenho duas evidências de um fenômeno que é químico. Liberação de gás e calor. Então, se eu tenho duas evidências de que eu tenho um fenômeno químico, provavelmente ele pode ser químico. Mas a grande evidência de um fenômeno químico é que ele precisa formar novas substâncias. E toda vez que eu queimo um combustível, se essa combustão é completa, gera CO2 e água, além de acompanhar essas duas evidências. Então, o primeiro fenômeno aí seria um fenômeno químico, tá? E o físico, professor? O físico eu não formo novas substâncias, eu só altero o estado físico, a forma e também o volume, tá bom? Vamos lá, derretimento das calotas. O derretimento das calotas já vai ser uma transformação que vai ocorrer uma mudança de estado físico. Então, se acontece uma mudança de estado físico aqui, a gente não vai ter um fenômeno químico, porque eu não formei uma substância nova. Então, aqui vai ter um fenômeno físico, eu não formei uma nova substância. Evaporação da água dos oceanos. Novamente, eu tenho a mesma coisa, eu tenho que uma mudança de estado físico. Se eu tenho uma mudança de estado físico, é um fenômeno físico. Então, o fenômeno físico não forma novas substâncias. Ao passo que o fenômeno químico, ele forma novas substâncias, tá? Lembrando aí, gente, que a gente tem que lembrar das outras evidências de um fenômeno químico, né? Além de liberação de gás e calor, nós temos também o quê? Mudança de cor e também mudança de cheiro e gosto, ok? Então a alternativa aí seria químico, físico, físico. Químico, físico. Físico é a nossa letra D de dado. Químico, físico, físico. Letra D. Vamos para a próxima questão número 2. Acompanhe a leitura aí na sua tela. Observe o esquema de um processo de separação de três componentes de uma mistura heterogênea, em que temos óleo de soja e sal totalmente dissolvido na água. Estudando o esquema abaixo dos processos utilizados, que opção corresponde às etapas 1 e 2, respectivamente, e os nomes dos materiais de números 3 e 4. Então, olha só, gente. Aqui ele pede várias coisas. Em 1 e 2, ele pede os nomes dos processos de separação de misturas. Em 3 e 4, ele pede para classificar se é mistura, se é substância pura. Então, preste atenção numa coisa aqui, ó. Óleo, água e sal dissolvido, eu separei o óleo da água com sal. Aqui eu tenho uma mistura heterogênea de dois líquidos, porque o sal ele vai estar dissolvido na água.
Então é como se fosse um líquido com outro líquido, né? E aí o que acontece? Quando eu tenho uma mistura heterogênea formada por dois líquidos, não tem outro processo a não ser, tá, decantação. A gente tem um funil com orifício, onde a gente abre essa torneira desse funil com orifício, e aí o que acontece? O líquido de maior densidade, que no caso aqui é água e sal, vai escorrer, o sal vai estar dissolvido, então por isso que, né, a gente considera um líquido, e aqui o óleo de soja ele vai ficar na parte de cima. Quando chegar na camada de divisão dos dois, você fecha e você separa o líquido que tem maior densidade do que tem menor. Bom, no processo 2, eu já tenho uma mistura que é homogênea entre um sólido, que é um sal, e um líquido. Toda vez que tiver mistura homogênea entre o sólido e o líquido, só tem dois processos, evaporação e destilação simples. Se você quiser recuperar esse líquido após o processo, como é o nosso caso aqui, a gente vai utilizar a destilação simples. Lembrando que é a destilação simples? É uma ebulição seguida de uma condensação, ok? Isso é a destilação simples. Então, o que acontece aqui é que a água vai entrar em ebulição, logo depois ela vai sofrer um resfriamento e depois ela vai voltar a ser líquida, tá? Agora, o 3 aqui já não é um processo de separação de misturas. Ele quer saber o que é água e sal, é uma substância pura ou é uma mistura? Como tem duas substâncias, né, dois tipos de moléculas diferentes, isso aqui, o 3, vai ser uma mistura. Como a água se dissolve no sal, mistura homogênea. Água e sal se dissolvem um no outro, né? E aqui a água, certo? Seria o quê? A água seria uma substância pura, porque ela passou por destilação. Como a fórmula da água todos nós sabemos que é H2O, seria o quê? Composta. Substância pura composta, porque ela é formada por dois ou mais o quê? Elementos. Então lembra aqui da fórmula da água, H2O. Composta, dois ou mais elementos, certo? Sim? E aí, nós vamos ver qual alternativa que tem isso. Então, nós temos decantação, destilação, aí não tem mistura homogênea, tem solução. E depois, nós temos o 4 aí, que também não tem substância pura composta, tem o quê? Destilado. E aí eu quero abrir um parêntese para essa questão. Toda mistura homogênea também pode ser chamada de solução. E toda vez que eu tenho, tá, tanto a destilação simples quanto a fracionada, algo é produzido a partir da destilação simples ou a partir da destilação fracionada, principalmente esse algo líquido, aí a gente chama isso de destilado, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai ter o destilado, que seria a água, correto? Seria o líquido, e o sal aqui ele vai ser chamado de resíduo, correto? E aí a alternativa que tem todo esse arranjo aí é a letra C: decantação, destilação, solução e destilado. Então, letra C de casa. Bom, vamos agora para a nossa questão 3, que diz o seguinte: as medalhas de ouro das Olimpíadas do Rio de Janeiro foram feitas a partir da mistura de ouro e prata, sendo esta majoritária. Esta quem? A prata. Considerando as partículas constituintes desses metais, foram feitas as seguintes afirmativas, né? Então aí nós temos a representação do ouro e da prata, né? Num bloquinho que eles colocaram aí, e foram feitas várias afirmativas que a gente vai julgar. Mas antes de julgar, a gente tem que lembrar uma coisa em relação a essa representação. O que acontece? Quando nós temos um elemento químico que aparece números associados a esse elemento, a gente tem que lembrar que o símbolo do elemento na representação atômica é o meu X,
O que aparece embaixo, que é o Z, é o que nós chamamos de número atômico, e o que aparece em cima, que é o A, é a massa, correto? E nós sabemos que quando eu tenho um átomo neutro, como esse, que não tem uma carga positiva e negativa, nós sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons e também é igual ao número de elétrons. A primeira relação fundamental é essa. A segunda relação que a gente sabe é que a massa é igual à soma de número atômico mais o número de nêutrons. Visto isso, que a gente vai lembrar algumas coisas, a gente vai começar a analisar agora essas afirmativas. A primeira afirmativa diz o seguinte: a prata possui 47 elétrons. Então aqui nós temos a prata, correto? E se eu tenho aqui a prata, você percebe aqui embaixo nós temos o quê? O número atômico da prata. Que a gente bota aqui, ó, 47. E em cima, tanto à direita quanto à esquerda, que eu botei à direita, vamos ter a massa, que é quanto? 108. Se eu sei que o número atômico, que é o que está aí embaixo, é igual ao número de prótons e elétrons, então o número de elétrons da prata realmente é 47. Então a primeira afirmativa está verdadeira. A massa atômica da prata é igual a 155U. A massa é o que fica em cima. E o que fica em cima aqui não é 155, é 108. Então, no caso aqui, a massa da prata é igual a 108. Então, essa daqui seria o quê? Falsa. Terceiro, o número de prótons e elétrons do ouro é idêntico. Se esse átomo está neutro, ou seja, não está com nenhuma carga positiva ou negativa na sua representação, o que isso quer dizer? Quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vale essa relação. Então, aqui está o quê? Verdadeiro. O número de prótons do ouro é igual ao número de elétrons. Colocando a representação do ouro aqui, ó, 79, 197. O número de prótons é igual a 79 e também o número de elétrons é igual a 79. Então vamos para a última. A diferença entre o número de nêutrons do ouro e da prata é igual a 32. Aí nós vamos ter que calcular o número de nêutrons. Como é que eu calculo o número de nêutrons? Ora, se eu sei que a massa é a soma de número atômico mais nêutron, para eu calcular o número de nêutron, rearranjando essa equação, eu posso fazer assim, ó, nêutron é igual a massa menos Z. Então, é só subtrair o quê? O expoente, certo? Aquilo que está em cima, daquilo que está o quê? Embaixo. Então, vamos fazer o número de nêutrons para cada um desses. O número de nêutrons do ouro. O número de nêutrons do ouro vai ser 197 menos 79. Vai dar 118. Não é isso? E agora a gente vai para a prata. A prata vai ser quanto o número de nêutrons aí? Vai ser a massa, que é 108, menos 47. Então o número de nêutrons aqui vai ser igual a quanto? 61. A subtração entre o número de nêutrons do ouro e da prata é igual a 32. Gente, esse valor desse vai dar muito maior do que 32, certo? Aqui vai dar, em específico, 57, sim? Então, a subtração do número de nêutrons do ouro do número de nêutrons da prata dá 57. Então, isso aqui é o quê? Falso. Então, aqui o número de afirmações corretas seriam apenas duas, 1 e 3. Então, letra B de bola. Ok? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão número 4. O átomo de telúrio possui 52 elétrons e 75 nêutrons. O seu número atômico, o seu número de massa e o seu número de elétrons da camada de valência são. Então, o que acontece aqui, gente? Para eu saber o número atômico, eu sei que é a mesma coisa que o número de prótons e elétrons quando eu tenho um átomo neutro. Então, de cara aqui, eu já sei que se eu tenho 52 elétrons, quer dizer que o número atômico é quanto? O Z52. O número de massa vai ser a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Então, o número de massa aqui, que vai ser o A, a gente vai calcular, ó, Z52.
mais N. O A, então, vai ser igual a Z, que nós sabemos que é 52, mais o número de nêutrons, que é 75. Então, quer dizer que meu A vai ser igual a 117. E agora a gente vai ver o quê? O número de elétrons na valência. Quando a gente tem um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de prótons e elétrons. Então, nós vamos ter que fazer a distribuição aqui de quantos elétrons? A gente vai ter que fazer a distribuição de 52 elétrons. E aí existe um diagrama que vocês já aprenderam, certo? Na aula. Eu não vou estar montando aqui por causa do nosso tempo. Que vocês têm que saber montar para distribuir esse de 52 elétrons, que é o diagrama de Linus-Pauling. E esse diagrama tem a seguinte sequência: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p10, 4p6, 5s2. O que quer dizer esse diagrama? Cada expoente aqui representa uma quantidade de elétrons que somada tem que dar o total para 52. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Para 52 falta muito ainda, né? Então, vamos lá. Depois de 5s2, a gente vai ter 4d10 e depois 5p6. Até que 30, 36, 38, 48 para 52 faltam 4. Então aqui o máximo que eu consigo comportar no subnível P é 6. Mas eu não preciso de 6, eu só preciso de 4 para 52. Então aqui vai ficar o quê? 4. Então se ele quer o número de elétrons da valência, a valência é aquela camada mais distante do núcleo. E aí como é que eu sei qual é a camada nesse diagrama? Se a gente tem um núcleo de um átomo aqui, ó, nós temos que pensar que nesse átomo ele tem 5 camadas eletrônicas. A camada de valência é a camada mais distante. Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta camada. Na quinta camada eu tenho quais subníveis? 5s2 e 5p4. Então aqui os subníveis 5s2 e 5p4 estão compondo a minha camada mais externa ao núcleo, que é a camada de valência. E o número de elétrons que tem nesses dois subníveis é igual a quanto? Somando aqui, ó, 2 com 4, eu vou ter o quê? 6 elétrons na valência. E aí, se eu tenho 6 elétrons na valência, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar e ver a alternativa que tem essa resposta. Então, aqui nós temos 52, 127, perdoem aí o meu cálculo, eu botei 17, mas é 27, né? E 6 elétrons na valência. Então, 52, 127 e 6 seria a nossa letra B de bola. Vamos para o número 5 agora, que diz o seguinte: 3 líquidos, água, benzeno e cloroforme, foram colocados numa proveta, originando do seguinte aspecto. Baseando nessas informações e seus conhecimentos sobre densidade, relacione as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela. Justifique a sua resposta. Então, o que a gente sabe aqui sobre densidade, gente? Quem tem maior densidade afunda. Então, maior D afunda, correto? Menor D flutua. Então, das três, quem tem maior densidade? Quem tem maior densidade das três é o cloroforme. Então, aqui, ó, a minha substância que é o cloroforme seria a logo em seguida, depois da A, gente vai ver a outra que tem maior densidade, ou seja, seria a água. Então, a água aí seria o meu C. E aquela que tem a menor densidade, aquela que vai flutuar, seria o quê?
o benzeno, que seria a minha substância B. Muito fácil essa, hein? Para não zerar, hein? Vamos então agora para a questão de número 6, que diz o seguinte: uma amostra sólida homogênea sofre aquecimento e tem seu comportamento térmico registrado no gráfico, temperatura por tempo mostrada a seguir. Quais as temperaturas de fusão e ebulição e o que demora mais para ocorrer, a fusão ou a ebulição? Esse é um gráfico típico de uma substância pura, pois apresenta dois intervalos de tempo em que a temperatura ela permanece constante. E aí o que acontece? Quando eu tenho esse tipo de caso, a gente tem que lembrar que no gráfico de aquecimento a substância começa no estado sólido. Quando tem alguma mudança na inclinação, quer dizer que ela mudou, ficou sólida mais líquida, aqui ficou líquida, líquida mais gasosa e por último gasosa. Então, as temperaturas de fusão e ebulição, a gente sabe que fusão é a passagem do quê? Do sólido para o líquido. E a ebulição é do líquido para o gasoso. Então, é só ver trechos no gráfico onde essa temperatura está com esses dois estados físicos, está nesse momento aí de transição. Então, aqui vai ser 40 e 60, correto? Temperatura de fusão, então, 40 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 60 graus Celsius. E o que demora mais para ocorrer? Vamos analisar o tempo que acontece essas mudanças de estado agora. A fusão, ela começa em 25 e vai até 50, então são 25 minutos. E a ebulição, ela começa em 60 e vai a 85, também vão ser o quê? 25 minutos. Então, se as duas são 25 minutos, o que demora mais? Ambas ocorrem no mesmo tempo. Ambas demoram o mesmo tempo. Ok? Bom, vamos agora para 7, que diz o seguinte: em garimpos onde o ouro é encontrado em pó, para separá-lo da areia, acrescenta-se mercúrio líquido, que forma uma liga metálica com ouro. Para separar os metais, a liga é aquecida, reagindo com combustível, gás e oxigênio, até a evaporação completa do mercúrio. Classifica as substâncias em negrito como simples ou compostas. Então, lembrando aí que eu já defini ali, substância composta é aquela formada por dois ou mais elementos, e a simples é aquela que é formada por apenas um elemento. Então, o ouro aqui, ó, só tem um elemento. Quando só tem um elemento formando, quer dizer que a substância vai ser o quê? Simples. Ok? Agora, no caso aqui da areia, eu já tenho dois elementos. Como é que você reconhece os elementos? Cada letra maiúscula, certo? Aqui nós temos silício e oxigênio. São dois elementos. E 3 átomos. Porque são 3 átomos, porque são 2 átomos do elemento oxigênio e um átomo do elemento silício. Então, quando eu tenho aqui 2 elementos, aí a substância é o quê? Composta. Ok? Então, aqui, composta. Mercúrio só tem um elemento. Então, aqui vai ser o quê? Simples. E o gás oxigênio também só tem um elemento, só uma letra maiúscula, então também simples. Então, a única composta aí seria a areia, ok? As demais são substâncias simples. Agora, a gente vai para a nossa última questão. Questão 8 aparecendo na sua tela. Sabe-se que dois elementos químicos, A e B, são isóbaros. Qual o número de nêutrons de A e o número atômico de B? Vou pegar minhas canetas aqui. Então, o que ele quer? Ele quer o número de nêutrons de A e ele também quer o número atômico de B. Vamos lá, gente. Se eles são isóbaros, nós temos que lembrar o que isso significa. Isóbaros são átomos que apresentam a mesma massa.
E são átomos que apresentam a mesma massa, quer dizer que eu tenho o quê? Eu tenho a massa em cima. Se eu tenho a massa em cima e eles têm a mesma massa, quer dizer que 6x mais 8 vai ser igual a 3x mais 20. Então, 6x mais 8 é igual a 3x mais 20. E aí o que acontece? Vamos resolver essa equação. 6x menos 3x vai ser igual a 20 menos 8. 3x vai ser igual a 12. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 3. X vai ser igual a 4. Se x é igual a 4, agora é só substituir o valor de x, o quê? Em A e em B. E eu já acho o número de nêutrons de A fazendo a subtração do quê? Da massa menos o número atômico. Então, aqui a representação ficará a seguinte. 6 vezes 4, 24. 24 com 8, 32. 3 vezes 4, 12. 12 com 3, 15. Então, qual é o número de nêutrons de A? Vai ser o quê? 32 menos 15. Então, o número de nêutrons de A vai ser igual a 17. Além disso, ele também quer o número atômico de B. Aí, o número atômico já é mais simples da gente resolver. É só pegar o x e substituir aqui na representação do B. Vamos só completar a representação do B aqui. 2 vezes 4, 8, mais 8, 16. 3 vezes 4, 12, mais 20, 30 é 2. Então, o número de nêutrons de A nós temos aí sendo 17. E o número atômico de B nós temos aí sendo o quê? 16. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no meu canal, ative o sininho, não perca nenhuma novidade e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua presença, compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau!